Começou. O Clássica de hoje recebe a Valéria Lovato, diretamente da Itália. Ela trabalhava aqui no Teatro Municipal, na parte de iluminação, e foi-se para lá, para um curso no Scala de Milão. E ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, enfim, nessa parte de iluminação, na área técnica que a gente ainda guarda tantos preconceitos de que é uma área masculina, uma grande besteira, e, enfim, de como é o mercado, de como que é a vida dela. Obrigada, Valéria, por ter aceitado. Como que foi a sua formação? Assim, como que você, desde sempre, você olhava a iluminação das peças infantis? Ou foi um negócio que surgiu na fase adulta? Como que foi o seu processo? Bom, tem uma coisa muito bizarra que, quando eu era pequena, tem um capítulo do Rá-Tim-Bum, tinha uma parte que era o Viu Como Se Faz. E tinha um que era da lanterna. Eu lembro que eu ficava louca com esse da lanterna, tipo... E eu pedi pro meu pai para me comprar uma lanterna igual, aquelas lanternas bem velha, pequena, de metal. Eu queria uma lanterna daquela. Eu lembro da musiquinha do Viu Como Se Faz, não era? Gente, eu adorava, ficava louca quando eu vi esse capítulo, esse da lanterna. Então já estava de criança. Desde criança. Adorava já luzinhas, coisinhas. Pra mim sempre foi muito mágico, assim, né? Tipo, qualquer coisinha que piscasse, que fizesse qualquer feitinho, pra mim já era lindo. Mas eu comecei no teatro, na verdade, como atriz. E depois de um tempo que eu estava já atuando, né, estudando atuação num grupo amador aqui de Vinhedo, lá de Vinhedo, eu comecei a reparar nessa parte técnica, né, porque a gente tinha um festival de teatro na cidade e aí sempre tinha alguém, né, que precisava fazer a parte técnica, porque era um auditório pequeno, não tinha um técnico responsável, então os grupos eram responsáveis por fazer tudo. E aí eu comecei a aprender essa parte depois de um tempo, né, uns 4 anos depois que eu tinha começado a atuar. Isso você tinha quantos anos? Eu comecei com 11, então eu pequenininha. tinha 15 quando eu comecei a aprender essa parte de iluminação. E era um sisteminha hiper simples esse teatro, porque era um dimmer de 12 canais, tipo, tinham poucos refletores, tipo, 8 PCs, 4 satellites, um palco... Que tudo você vai ter que traduzir pra gente. Explicar o que é cada coisa. A gente normalmente usa para luz geral, a luz de frente, e satellite é uma luz que normalmente é usada para ciclorama, para os fundos, né? Porque é uma luz bem geral, bem difusa, e o PC é uma luz mais concentrada, com a borda mais definida, né? Uma luz bem mais direcional. Então eu tinha tipo muito pouco refletor no lugar, a altura do teatro era tipo 4 metros de altura, tipo um palquinho de 4x3, minúsculo. E aí eu pedi para um dos meninos que trabalhava, né, que ajudava os grupos, tal, que era uma das pessoas que sabia mais. Eu pedi para ele me ajudar e me ensinar a mexer naquele equipamento, tal. E ele me ensinou. Eu aprendi a mexer em tudo, tipo, aprendi um pouco de afinação nessa época, porque a única coisa que tinha ali mesmo para afinar eram esses PCs. O resto... Agora vamos falar o que é afinação de luz, para quem acha que afinação é só de som. tem cheio de legendas aqui. A parte de iluminação são 4 partes, né? Se a gente for pensar. Uma primeira parte criativa, que é você, antes de estar no teatro, quando a gente ainda está no processo de ensaio, pensar o que vai ser essa luz. Então, é a parte criativa, pensar o que é esse projeto, o que eu quero da luz desse espetáculo, quais são os efeitos que eu quero. Então, tem essa primeira parte criativa. Aí, dentro do teatro, a gente tem a montagem, que é
A partir desses efeitos que eu sei que eu quero de luz, que refletor, que aparelhos eu preciso para fazer aquele efeito. Uhum. Então é você definir quais são esses lugares, montar um mapa de iluminação, né, que vai te ajudar a saber aonde colocar cada refletor e o que é cada efeito de cada refletor. E depois que você montou esses refletores todos, cada um no seu lugar, você vai afinar o refletor, que é direcionar ele para o lugar que você precisa, né, para o lugar da ação da cena. Uhum. Então, afinar é isso, você direcionar esse refletor, tipo abertura, se eu quero um facho definido, né, com uma borda bem definida, ou se eu quero difuso, que cor que eu quero. Uhum. Então é esse momento de tipo direcionar, montar e é isso. Perfeito, perfeito. Só para não ficar uma coisa super técnica e ninguém entender. E aí eu aprendi tudo isso e no ano seguinte, né, esse cara ele decidiu mudar de cidade e aí não tinha muito quem ajudasse os grupos, quem soubesse fazer. E aí eu meio que comecei a criar a luz para os grupos, ajudar eles, meio de paraquedas, porque não tinha quem fizesse, né? Não tinha quem ajudasse. Aí eu comecei a criar a luz assim, né? Meio que no acaso. E depois desse primeiro ano de festival, ajudando muitos grupos, eu vi que eu gostava disso, que tipo era uma forma de estar dentro do espetáculo sem ter que me expor, né? Porque eu entrei no teatro porque eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida. E quando eu comecei a fazer iluminação, tipo, eu me senti num lugar seguro, porque eu ficava lá atrás escondida no escuro. E podia estar dentro da cena, né? Para mim, a parte mais mágica de iluminação é justamente você poder definir, né? A gente acaba sendo o olhar do espetáculo, o olhar do espectador, a gente define qual vai ser esse tipo de. Quais são os efeitos e como o espectador vai ver essa cena. Por mais que tenha também a direção do, do diretor, né? A definição do diretor de como ele quer a cena, quem define qual é a visão do público é o iluminador. Então, É o manipulador ali do enredo. é um manipulador. É exatamente isso. Presta atenção naquela ali, ó. Uma das coisas mais mágicas é, tipo, junto com a música, junto com a cena, tipo, a gente já pode fazer uma pessoa chorar, a gente pode fazer uma pessoa dar risada, tipo, a gente Claro. realmente manipula as pessoas. E aí, depois disso, isso eu tinha 15 anos, então estava começando o ensino médio. Depois eu fui para faculdade, comecei a faculdade fazendo matemática. Ah, bem conexo. Igual assim. Aí depois de um ano eu acabei passando para física, fui para a Unicamp e fui fazer física aplicada, que aí tem tudo a ver com iluminação. Gente, você gosta de números mesmo? As duas Eu matérias que eu mais adoro. tinha pânico. Cara, Você fez eu graduação. amo. Tipo, toda a parte de lógica, cara, amo. Ficar fazendo continha, adoro. Que ótimo, que bom que tem gente que gosta, não é mesmo? E aí, em física, você tinha relação com a parte de iluminação, os Tinha ângulos e... toda a relação, porque eu aprendi sobre elétrica, eletrônica, óptica. Então, toda a parte técnica eu acabei, tipo, aprendendo absurdamente a fundo. Total. Parte de motor, eletromagnetismo, tudo. E Tipo, você se formou em física? não. Não, parou. E você foi fazer física para trabalhar com iluminação ou é só um acaso aí na biografia? Não, eu fui fazer física porque eu não sabia muito bem o que fazer e era uma coisa que eu gostava.
né? Eu acho que se eu tivesse tido um pouco mais de orientação, provavelmente eu teria feito arquitetura, alguma outra Sim. coisa. Tá. Mas não me arrependo. Não, Sim. não é uma coisa que. Mas aí eu fiz 3 anos da faculdade de física. Como era física aplicada, é um curso mais específico, né? A gente entra no curso geral e aí, tipo, são 150 pessoas que entram para fazer física, matemática, física aplicada, biomédica e estatística, se eu não me engano, são Nossa senhora, arrepiei aqui em todos. E aí, desses 150, você escolhe para que curso você vai. Física aplicada são 5 que entram só. No ano que eu entrei, eles acharam que as pessoas não eram boas o suficiente, entraram só 3. Oh, que tristeza. Tipo, é pesado. Assim, Onde estão é esses 3, hein? muito machista, O que muito será que pesado. fazem esses 3 homens que passaram? Como? O que será que fazem esses 3 que passaram? Será que eles estão trabalhando? Qual destino eles Mano, tiveram, né? cara, eu sei que tem um que dá aula, o outro eu nunca mais tive contato. E eu que larguei. Mas é de verdade, é um ambiente muito difícil. Só Porque tinha meninos, enfim, quando você fez física e matemática ou não? em matemática nem tanto. Uhum. Matemática é um pouquinho mais aceito. Mas em física é muito menos meninas. Nossa, mas muito, muito poucas. E os professores fazem questão de o tempo todo falarem que aquele lugar não é para você. Na Que época eu era grave. muito nova, não tinha estrutura para lidar com aquilo. E aí Uhum. eu acabei largando por assédio e por esse tipo de discurso. Que bosta. Não, é terrível. Tipo, foi bem pesado, assim. Foi bem pesado. Foi uma época difícil, porque, tipo, eu me sentia sem voz, sem lugar naquele lugar. E Porque não, e não tinha não uma tem que fazer. professora, nada assim, que você pudesse colar Não, nela e falar, não me ajuda tinha, aí. não tinha. O curso não tinha professoras. Tinha uma matéria que eu tinha que passar. Que o cara, tipo, me assediou num nível que, tipo, eu larguei a matéria, reprovei e no ano seguinte não ia ter outro professor, eu ia ter que fazer com ele de novo. O que eu faço? É, Largo o curso, porque sim, sim, não sim. vou, não vou me submeter a isso. Claro. Não, e sem contar que a cabeça que você tem hoje, né, é completamente diferente quando você tinha na época para se defender, para falar não e de Lógico, brigar. E é isso, assim, você lógico. fala, ah, Não, então e, eu que sou tipo, a os tempos são desajustada, eu que outros saio. também, né? Tipo, Uhum, eu lembro que quando eu pensei em largar, a primeira coisa que eu pensei foi em falar, conversar com alguém, em uhum, falar dentro do curso o que acontecia, né? De uhum. tipo. Só que aí eu falava, ninguém vai acreditar, porque vai ser a palavra dele contra a minha, não tem Sim, prova, não tem nada. Ninguém sim. vai acreditar que aquilo acontece. E na Né? hierarquia Eu, você perde, eu né? tinha um caso de uma pessoa que tinha denunciado, sabe? É. É, a gente É, nem pensa, né, nessas coisas. Só quando alguém passa, assim, que você fala, putz, aqui também é machista, tem mais um. é. Não, e aí, quando, tipo, foi muito pesado, eu não contei pra ninguém as coisas que aconteceram lá, tudo que rolou. Tipo, eu demorei mais de 5 anos pra falar sobre. Hum, E quando eu comecei a falar, aí todo mundo tinha um caso, tipo, de sim. alguém que tinha passado por exatas e que tinha rolado a mesma coisa dentro dessa universidade, dentro da Unicamp. Uhum, Então é um negócio meio estrutural que acontece há muito sim. tempo. E, tipo, hoje eu não vou fazer porque não vou falar porque eu não lembro nem a cara do professor. Tipo, aquilo me traumatizou tanto que, tipo, eu não Bloqueou. lembro a cara dele, eu não lembro o nome da pessoa. Então, Né? mas é pesado e Muito. é bem pesado. Mas o que aconteceu foi, no final desse terceiro ano, abriu a SP Escola de Teatro. Era a primeira turma, SP Escola de Teatro, para quem não sabe.
É um curso, são 8 cursos oferecidos, todos na área das artes do palco. Então, atuação, humor, direção, sonoplastia, cenografia e figurino, técnicas de palco, iluminação e... esqueci alguma coisa. Dramaturgia. Uhum. Uhum. Então, são esses 8 cursos. Era o primeiro ano, ninguém sabia de nada, mas todas as pessoas envolvidas no projeto eram incríveis, todas tinham um nome muito bom dentro do teatro, né? Uhum. Eram profissionais de muito renome. E eu me inscrevi e passei, e foi a minha salvação, porque senão eu não ia nem saber o que eu ia fazer no ano seguinte. Aí eu acabei emendando uma coisa na outra. E fiz a SP, né? É um curso de 2 anos. Você aprendia sobre a parte técnica e sobre a parte criativa, né? Então era um curso bem geral, bem, você tinha toda a visão sobre essa função, né? Sobre essa carreira. E comecei a trabalhar. Uhum. E você Depois já gostava de ópera ou não? eu gostava, mas eu não tinha familiaridade nenhuma. Tipo, Tá. eu tinha muito pouca. Não conhecia quase nada, assim. Uhum. Tipo, Uhum. acho que a primeira ópera que eu tive contato foi Bohème, e por causa do musical, Rent. É, e para mim é a ópera, para mim é a minha ópera preferida até É a hoje. minha também, amo La Boheme. É linda. Mimi com a sua mão Maravilhosa, gelada. É maravilhosa. maravilhosa. E continua sendo minha ópera preferida, e foi a primeira que eu tive contato. Uhum. Mas eu só fui ter contato real quando eu entrei no municipal. Antes disso, tipo, eu conhecia muito pouco, gostava do que eu ouvia, mas Uhum. conhecia só os blockbusters, né? Tá, que já tá bom, já tem um monte de coisa boa ali. E faz mais ou menos quanto tempo que você começou a trabalhar profissionalmente na parte de iluminação dos espetáculos? Eu comecei a trabalhar quando eu entrei na SP, então faz 10 anos. E como que era o ambiente naquela época e agora, assim? Teve melhoras? O que você vê que foi, Não, tipo, teve igual? muita melhora já. Aí a gente tem duas coisas, né? Primeira coisa é a questão de ser mulher, ser jovem, né? Na Sim. época, a gente está Logo falando. burra. Se você é mulher e é jovem, você não tem nenhuma possibilidade de Exato! raciocínio. Sim, claro. Quem é você na fila do pão? Minha filha, o que você está fazendo aqui? É óbvio, é mulher, é jovem, é burra. É um raciocínio direto, eu sei como é. E se tiver alguma vaidade, pior ainda, então é vadia. Além de Nossa, burra, é gente, vadia. maquiada, esquece. Usou uma mini saia? Eu sempre falo, às vezes eu tô de mini saia, alguém fala alguma coisa, eu falo, gente, a revolução da mini saia foi nos anos 60. Faz muito tempo, a gente ainda tá falando disso, mas enfim. Difícil. E eu acho que as duas coisas eram, primeiro, essa questão da mulher ser jovem, né? Isso uma. A segunda é sobre a formação, Hum. porque quando eu comecei, não tinha tanta. Não tinha outra escola de iluminação, Uhum, né? uhum. Todo mundo aprendia trabalhando, né? Sim. Fazendo e aprendendo. Só que sempre teve, tipo, tem uma coisa que é uma ideia muito antiga e muito, para mim, muito escrota, Hum. mas que é muito comum e até hoje em alguns técnicos, que é de se eu explicar, se essa outra pessoa que está aqui para aprender bem, ela vai pegar o meu trabalho. Ah, sim, sim. Isso existe no mercado de trabalho para burra.
Mas tipo, até hoje, só que tipo, Sim, existe mercado para todo mundo, existe sim, toda hora tá entrando nicho novo, então sim. não é uma justificativa, Não. mas né, é uma visão bem antiga, bem escrotona, assim, de como fazer as coisas. E aí, E você pode se manter igualmente egoísta, porque você ensina para essa pessoa, pode ser que no futuro ela te retribua, que você precise dela, não é? Já que você quer manter só o exato. registro, né, o quadrado do egoísmo, faz isso pode voltar para você, assim. Se você, a lógica é exatamente isso. Todas as funções evoluem, né? Tipo, Sim, se você pensar essa parte técnica, principalmente, a tecnologia muda muito rápido. Então, tipo, sim. você vai precisar se aprimorar, você vai precisar dos outros para aprender também. Tipo, Uhum, você tá dando tiro no pé fazendo isso. também acho. Real. E então tinha essas duas coisas no começo. Era bem difícil ser uma pessoa jovem, porque por mais que quando eu comecei a trabalhar, tipo, falando profissional, eu já tinha experiência, né? Eu já Uhum, tinha 7 anos sim. fazendo isso. Por mais que fosse numa dimensão menor, no interior, tipo, eu sabia o que eu estava fazendo. Uhum, Não era uma pessoa que não tinha experiência nenhuma e foi fazer uma escola de teatro. uhum. Não, tipo, tinha muita experiência. Eu sei o que eu tô falando, né? Porra! Eu sei o que eu tô falando, é exatamente Sim. isso. E no começo foi meio difícil, até conhecer as pessoas, tipo, até entender qual era o tipo de tratamento que você precisava dar para as pessoas, para elas começarem a te respeitar. Uhum, Tipo, os primeiros trabalhos, eu falei do lance da maquiagem, porque isso foi uma coisa que para mim sempre foi muito difícil. Tipo, uhum, eu gosto de maquiar. No uhum. começo eu não maquiava, né? Tipo, cabelo sempre preso, nunca aparecer no teatro de cabelo solto para depois prender. Nunca aparecer lá, por mais que eu fosse tipo de vestido, com alguma outra roupa antes do trabalho, nunca aparecer para um técnico com outra roupa, sempre aparecer de preto, calça, né, calça comprida. Que coisa. Tipo, e é umas coisas muito bestas, mas que. E você começa a achar que aquilo é normal, Sim. é, mas quero que você, na real, para você começar a se impor, para você começar a poder trabalhar, você precisa fazer. Não, e quase é um perigo que você pode passar uns 10 anos fazendo isso, aí depois vai chegar uma menina que não vai ter isso, vai chegar ela vaidosa de vestido e falar, ai, que absurdo, tá de vestido. É quando você vê, você vira uma coisa que você mais tinha asco há não muito tempo, né? A gente Exato. acaba se ajustando de uma maneira muito negativa pra gente mesmo, Sim, 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 concordo. né? É difícil isso. E até essa parte de você entender esses pequenos preconceitos, né? Uhum. A gente precisa se controlar, tipo, todo dia para não fazer esse tipo de coisa, né? Para não julgar os outros. Sim, 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 total. Uma pessoa que chega num trabalho de saia só porque você não vai, porque você não se sente bem, porque você trabalhou a vida, teve que trabalhar a vida inteira assim, né? Sim, Então, sim. tipo, a gente precisa se controlar todo dia, porque por mais que a gente não queira fazer esse tipo de julgamento, a gente acaba absorvendo um pouco. Isso é muito ruim. E você frequentemente era a única mulher nas equipes, assim, técnicas. É. Sim. No começo, sim. Hoje E você acha que tem- tá melhor? agora sim. E, tipo, e se a gente pensar, né, na equipe criativa, sempre foi aceito um pouco a Uhum, mulher como a mulher na parte criativa, inclusive na luz, uhum, porque tiveram muitas mulheres da geração anterior, Miló, Marisa, que começaram como assistente de iluminação e partiram para serem iluminadoras e são grandes iluminadoras hoje, uhum. né? A Alessandra. Uh, então, quando a gente pensa na parte criativa, isso sempre, falando da minha geração, né? Falando Uhum, daqui para frente, já era uma coisa um pouco mais aceita, uhum, porque já teve essa briga anterior, porque já tiveram essas mulheres incríveis antes que fizeram, né, esse trabalho. uhum. Mas na parte técnica, não.
né, eu lembro que quando eu comecei, de referência, tipo, em técnica, tinha a Roseli, do Alfa, Uhum. a Raka, que é mais da parte de direção técnica, mas óbvio também faz iluminação e é incrível. Uhum. Mas eram poucas as mulheres que você tipo falava da técnica, realmente. A Milok, mas a Miló é um meio termo, ela trabalha na Na parte parte de artística. direção técnica, mas tem a parte também criativa, né? E ela Uhum. tem essa parte criativa muito forte porque ela começou como assistente do Guilherme. Então, não tinha referência, não tinha muitas. Então, era uma. Né, você tava ali todo dia brigando, tava ali Cansa, todo né? dia tentando Cansa. mostrar que você não tava ali à toa, que você sabia o que você tava fazendo. Tipo, só deixa eu fazer o meu trabalho. E o que que no espetáculo você acha que é uma luz bonita, assim? O que que define para você que deu certo? Para É mim, possível falar dessa resposta? não, eu acho que sim. Mas para mim a coisa que é mais incrível quando eu vejo um espetáculo que eu, tipo, aquilo me emociona, é quando ele é uma coisa só, né? Quando Hum. você consegue fazer um espetáculo extremamente que todas as áreas dialogam, que não tem uma que chame mais atenção que a outra. Tipo, quando o espetáculo é completo, o figurino tá lindo, a luz tá linda, tá dialogando com a direção, tá dialogando com a sonoplastia. Uhum. Para mim, quando você chega nessa unanimidade, aí você conseguiu fazer o seu trabalho. Tipo, não é sobre fazer um espetáculo onde todo mundo só vai falar sobre a luz. Claro. É fazer um espetáculo onde todo mundo vai falar sobre o espetáculo, né? E qual que é o seu top 3, assim, das coisas muito lindas que você já viu, ou das companhias, ou iluminadores, ou teatros que sempre bingo, acertam? Cara, a companhia Fins e Pasca, para mim, eles não têm um espetáculo ruim. Uhum. Assim, tipo, sempre. Cara, é incrível, é tudo incrível, né? Tipo, eles fazem eles têm essa unanimidade, assim, de fazer Uhum. esse espetáculo uniforme, essa coisa Orgânico, assim, esteticamente né? incrível e perfeita. Quando, quando eu vi, o primeiro espetáculo que eu vi deles foi Donka, Uhum. no Sesc Pinheiros. Tipo, eu lembro que eu saí do espetáculo, tipo, eu quero fazer isso, é esse tipo de espetáculo que eu quero fazer. Louca, mas louca. Se for para falar de iluminação, por mais que eu tenha muitas ressalvas, e aí coloca muitos asteriscos aí, Bob Wilson, Ah, é, gosto. acho que na contemporaneidade a gente não tem como não falar dele, não tem como Sim. não dizer sobre essa luz, né? Porque É, e ele tem é uma coisa que é isso. importante o que ele faz, é uma estética única É, dele. exatamente. Você vê uma foto e fala, ah, Bob Wilson, né? Você já É Bob percebe por isso. E Wilson, a luz, eu exato. acho que é super responsável mesmo. Exato, exato. É um espetáculo que é definido pela luz, é uma das partes mais importantes para ele. A estética do espetáculo é extremamente limpa, né? Quando a gente fala de cenografia, Uhum. justamente para dar destaque para a luz. Eu acho que é um dos, hoje, dos diretores, né? Que dão maior protagonismo para a iluminação. Então, tipo, Uhum. é uma coisa importante para se falar. Por mais que eu não goste da questão de que justamente isso de eu vou para um espetáculo do Bob Wilson, eu sei o que eu vou ver. Sim, sim. É, eu Mas é acho que isso. Você caiu sabe o que num você vai ver lugar num da nível muito alto. mesmice hoje, né? Porque se a gente analisar o que ele fez, acho que os primeiros 20 anos dele, ele tá se redescobrindo sempre. Você vê, Uhum.
ele tem essa estética, né? Tem uma linha guia, você identifica sempre que é o trabalho dele, mas tem uma coisa diferente sempre tem um elemento diferente. E hoje em dia, para mim, não sei, eu acho que ele caiu no lugar da mesmice. Espero que seja só uma fase. Mas o Miró também, o Miró a vida inteira foi a mesma coisa, é bonito. Exato, tá tudo bem. Bonito, exato, mas, tipo, é que, pra mim, ao invés de, se eu tiver que escolher ver um espetáculo dele, ver um espetáculo do Peter Brook, eu vou ver o Peter Brook e não vou ver ele, porque eu sei que eu vou ver se eu for ver ele. Mas nesse ponto. Não desafia mais, né? E aí é uma questão de, tipo, repertório, né? Tipo, se eu ver alguma coisa diferente, é um repertório a mais, é algo a mais que eu vou agregar para o que eu já conheço, para, né, para ter inspiração, né, para algo novo. Acho que é mais nesse lugar, mas é incrível, o cara é foda. Manda bem. Manda bem. E Fins de Páscoa, Bob Wilson e acho que o terceiro eu vou falar de um espetáculo que é do Municipal, porque me marcou muito, que é a produção de Carmen, que eles fizeram. Olha só, eu perdi. Eu lembro que no dia eu tinha um trabalho para entregar que demorou mais do que eu previa e eu não consegui nessa ópera, então não posso opinar. É que isso a gente já está falando de, se eu não me engano, 2014. Acho que um 13. Acho que não. Eu entrei em 2013 e foi no segundo ano, não foi no primeiro. Não foi no primeiro foi 13 ano. 14, com certeza. Um dos dois, mas você acha que é 14, deve ser 14. Se eu não me engano, é isso, porque o primeiro ano do Nashville foi o meu primeiro ano lá. Eu entrei quando ele entrou, em 2013, janeiro de 2013, e não foi no primeiro ano. Não me lembro. Foi em 2014. Mas, enfim, o que me chamou muita atenção é porque o primeiro ano do Nashville lá dentro, ele trouxe algumas óperas já conhecidas, né? Mas eram todas óperas que o Municipal é um teatro grande, mas se a gente for ver os teatros de fora, né, tipo o próprio Scala, ou até o do Rio de Janeiro, né? Paris, ele é pequeno. Sim. Né? Ele é um palco que ele é um pouquinho restrito, porque ele não tem o espaço nas laterais para a cenografia entrar e sair. Tipo, então ele tem um monte de restrição que os outros teatros já resolveram hoje. Né? A maioria passou por grandes reformas para poder ter isso hoje, né? Porque, na real, a estrutura do teatro municipal foi feita com base, né, nos teatros europeus. Então, tipo, é um teatro restrito, né, em questão de dimensão de cenografia, dimensão da ópera. E aí foi a primeira vez que eu vi uma cenografia desafiar isso. A cenografia era do diretor técnico na época, que era o Juan Guillermo, e ele usou todo o espaço que podia no palco. Ele colou a parede do cenário nas passarelas laterais do teatro, né, as passarelas técnicas. Ele colou a cenografia lá, tipo, deixou travada na lateral, usou o fundo do palco como parede de fundo, né, como telão. E, tipo, ele aproveitou o espaço de uma forma que eu nunca imaginei. O palco parece, quando você vê as fotos, quando você sentava de frente e assistia o espetáculo, parecia que o teatro era absurdamente maior do que ele realmente é. Porque ele foi absurdamente bem utilizado. Assim.
E aí a gente fala da iluminação incrível que o Caetano Vilela fez, né, para essa cenografia, que era uma cenografia difícil, tinham muitos elementos, ocupava muito espaço, e ele fez uma iluminação absurdamente inteligente que valorizava a cenografia, valorizava a cena, e aquilo me impressionou muito, assim, me impressionou bastante. Para mim foi um dos trabalhos mais bonitos que eu já fiz dentro do municipal. Tem muitos que eu gosto muito, mas esse... O Thaís, né, ficou famoso dessa gestão, né? O Thaís, viu? As pessoas sempre têm essa reação. Ai, é verdade. É que Thaís é a mesma impressão. É a mesma questão de ser uma dimensão que não era para o teatro, né? Thaís, ele foi feito para o Teatro Regis de Torino, que, tipo, mano, o Regis de Torino tem 10 metros a mais. Só isso é o detalhe. Tipo, eles cortaram os pedaços absurdos do cenário para poder entrar, sabe? O planejamento para fazer Thaís foi muito legal, porque, tipo, a gente olhava as plantas, olhava as coisas e falava, gente... Tudo cabe. Muito bom, mas não vai entrar não, né? Lindo, lindo. Parabéns, baita projeto, mas não vai rolar. E você falou de planejamento? Coisa, tipo, de colar as paredes na lateral, mas... Tá. Para mim, ele me dá a mesma impressão de Carmen, de, tipo, de ser um espetáculo que foi... quando você olha diferente... o palco é absurdamente maior do que ele realmente é, né? A impressão que dá é essa, mas é que já não tinha... ali eu já estava mais acostumada a essa dimensão. É um espetáculo absurdo. A iluminação do Stefano Poda é uma coisa surreal, porque... Tá aí uma pessoa... O Stefano Poda é uma pessoa que você olha um trabalho dele, você sabe que é dele, né? Ele tem uma estética muito própria, mas todo o trabalho ele se reinventa. E a iluminação dele tipo, sempre é muito parecido. A gente já sabe, tipo, a gente trabalhou 3 vezes já juntos. Você sabe o que ele vai pedir. Você sabe exatamente qual é o material, qual vai ser a afinação. Tipo, você não tem problema nenhum com ele, você já sabe. Você nem precisa perguntar para ele para fazer toda a parte de montagem. Você sabe exatamente o que é. Mas quando chega na programação, ele sempre vai fazer alguma coisa diferente. Sempre vai ter, tipo, uma pontuação diferente, uma luz, um efeito. Sempre tem alguma coisa nova. O trabalho do Stefano é realmente impressionante. E como que funciona, enfim, em etapas para fazer uma iluminação? Assim, como que você cria, como que você faz um mapa, aí você grava na mesa, quem, enfim, controla isso? Como que funciona? Tipo, acabei de te convidar para iluminar a ópera X. Como que você faz? A gente começa conversando sempre sobre o que é o projeto, né? Tipo, acho que a primeira coisa é estudar qual é esse título, o que vai ser feito, tentar entender ele ao máximo, contextualizar, entender qual é a visão do diretor, né? Para onde esse diretor vai, o que ele vai fazer com essa encenação. E aí conversar também entre as áreas técnicas, porque, né? Todo mundo precisa conversar, precisa ser uma coisa única. E então entender o que é a proposta da cenografia, entender qual é a proposta do figurino, da maquiagem, que a gente pode acabar com um projeto, pode ajudar horrores, então entender todas essas outras áreas, porque queira ou não queira, por mais que você esteja dialogando com todo mundo, você é quem vai chegar por último no projeto, né? É a cerejinha do bolo,
Mas é o último que chega, porque a cenografia tem que estar montada para você trabalhar, o figurino já vai estar lá, tipo, então tem toda essa parte de entender todas as outras áreas, principalmente quando a gente fala de iluminação, a gente está falando de cor, né? Então, entender a estética do espetáculo, materiais, tudo isso afeta demais a iluminação, então você precisa saber muito bem com o que você está trabalhando. E depois de entender todas essas áreas, a gente começa a pensar no que é a luz para tudo isso, né? Começa primeiro uma parte bem abstrata na cabeça e depois você começa a colocar isso num papel. Quando a gente começa a colocar isso num papel, é fazer um mapa de iluminação, né? Que é definir quais refletores, aonde eles vão, né? Para cada efeito que você quer. Depois que você define isso, tem a montagem, que aí a gente vai trabalhar muito mais com a cenografia, né? Porque é meio que dividir espaço com a cenografia e montar meio que todo mundo junto. Então, tem toda essa parte de preparação de cenografia e iluminação. Quando a cenografia acaba de montar, vem a parte de afinação de iluminação do projeto, e aí, quando acaba essa parte, provavelmente a direção já acabou de fazer toda a parte o primeiro, né, esboço da direção, e eles descem para o palco para começar a ensaiar já dentro da cenografia. Quando os ensaios já estão no palco, já tá rolando essa parte, começa a parte de programação, que aí, depois de tudo afinado, tudo pronto, você começa realmente a definir quais são os efeitos de iluminação, que aí é juntar, escolher quais são os refletores que vão ficar acesos, qual é a intensidade, se é um refletor motorizado, fazer uma posição, né? Então, definir quais são essas cenas e gravar todas. Definir tempo, né? Quanto tempo para entrar essa cena, quanto tempo para sair a outra, que é tudo nessa parte do trabalho. E normalmente nessa parte tem um diálogo também muito grande com o diretor, né? Que é a hora que realmente se define toda a estética, então tem toda essa conversa, esse diálogo e negociação, principalmente com os diretores. E depois tem uma parte que é muito importante, mas não é todo mundo que faz. E no municipal era uma responsabilidade do teatro e não do iluminador, que é a parte de documentação. Para mim é a menina dos olhos, que eu acho que é uma parte extremamente importante, como registro mesmo, como arquivo. Memória, né? E principalmente se a gente pensar no espaço como o municipal, que é um espaço público, quantas pessoas veem aquele espetáculo? Sim. Né? E a gente está falando de dinheiro público, de um investimento grande, porque uma ópera não é uma coisa barata. Então a gente tem obrigação de deixar algo, de fazer um registro. E aí essa parte de documentação, pelo menos na parte de iluminação, são muitas coisas, são muitos documentos para garantir que esse espetáculo possa ser remontado, para garantir que qualquer pessoa entenda o que era aquele espetáculo, que ele possa ser refeito. E aí ficou pronto. Enfim, pergunta para encerrar.
Qual que é o seu, enfim, sonho de trabalho, de projeto, que você fala, eu tô aqui estudando em Milão para isso, minha carreira eu, de certa forma, conduzi para isso que eu queria muito. Tem? De trabalho, meu sonho é poder trabalhar na parte criativa, fazer a parte trabalhar como light designer. Por mais que eu ame a parte técnica, por mais que eu adore todo, né, todo esse trabalho que eu fiz até hoje, tipo, parte de gestão de equipe, gestão de projeto, pré-produção de projeto, eu adoro fazer tudo isso. Tipo, virginiana, né? Eu Metódica, sou também. caramba. Para mim, me dá um problema e falar, toma, resolve. Tipo, cara, é meu sonho, eu adoro. Então, para mim, esse trabalho que eu tinha no municipal de coordenação e tal, era uma delícia. Eu adorava fazer ele. Mas depois de um tempo lá dentro, eu entendi que essa questão estética, toda essa questão criativa, era uma coisa que me saltava demais aos olhos e é uma coisa que eu gosto, sei fazer, mas que lá dentro eu não conseguia, né? Então, procurei esse curso porque me interessa muito essa estética que os italianos usam, né? Essa coisa mais voltada, tipo, é quase uma pintura que eles fazem com a luz. É uma coisa bem. Quando você vê uma iluminação deles, parece quase um quadro mesmo. Então, me interessava muito aprender, ver, entender essa forma deles de fazer luz, essa estética, e adoraria partir para esse tipo de carreira. Parar um Então, pouquinho da técnica. se sente pronta. Tem alguma Sim. coisa que eu que eu não perguntei que você queria falar? Não sei. Que às vezes a gente fica pensando, eu queria muito falar tal coisa e, enfim, às vezes eu não dei a deixa, agora é a hora. Não sei. Tá tudo bem se não tiver também. A gente marca outra vez, a gente faz o episódio Quando 2. parar a gravação, com certeza É, vai com vir um monte certeza, de exato. coisa. Até que você for lavar a louça, você vai lá, putz, não falei tal Putz, coisa. peraí. Bom, mas da minha Certeza. parte, eu aprendi horrores, foi ótimo. Enfim, agradeço muito o seu tempo por ter disponibilizado para quem tiver interesse desses cursos, enfim, que você fez e tal. É sempre bom para compartilhar. E acho que, como a gente falou bastante, né, a questão de ser mulher na técnica, que ainda é uma coisa rara, é importante falar que não, né? Enfim, que tem mulheres fazendo, e a questão da representatividade, eu sei que é uma palavra meio clichê, mas eu acho tão importante. Então, é bom outras mulheres verem que tem e tá tudo bem. E para com isso, né? Sim, concordo. Eu acho que. Obrigada, né? Acho que é importante, tipo, é engraçado, né? Porque tem várias palavrinhas clichês, mas que a gente ainda precisa usar, né? A gente ainda precisa falar Sim. sobre. Por mais. Tipo, o óbvio precisa ser dito Sim. e não tem como, a gente ainda tá brigando por um espaço que a gente nem deveria estar, né? Sim. Então, eu acho que é importante, sim. Eu senti muita falta disso quando eu comecei, essa questão de representatividade, de ter outras pessoas. Tentei muito, principalmente quando eu estava como coordenadora do municipal, trazer mais mulheres, abrir mais espaço e principalmente mudar a ideia e a mentalidade dos homens que trabalhavam por perto, porque, né? Não adianta a gente só trazer mulheres para o meio se a gente não mudar a Sim. cabeça de quem já está lá. E, tipo, isso é uma briga diária, ficar Sim. batendo nessa tecla todo dia. Mostrar para eles que piada Não pegou bem, machista, né? que piada que só eles dão risada e que outra pessoa se sente ofendida não é uma piada. Tipo, Sim, sim, né? sim.
É importante a gente. Eu fiz muito, acho que todo mundo, todas as mulheres fazem isso diariamente, Sim, sim. mas é aquilo que a gente tinha falado antes, né? Tipo, a gente faz esperando que não precisa mais daqui a um Sim. tempo. Mas acho que você deve concordar. Eu acho que está muito melhor do que era 4 anos atrás, há 6, há 10, assim, de quando eu Certeza. comecei a trabalhar e hoje mudou muito, assim, mesmo. Sim. E ano a ano, mas é isso, é graças a falar ainda do assunto. Ah, Porque o ideal é isso, né? Que um dia não precise falar, mas ainda precisa. Então aí a gente sim. reforça. Então, brigadíssima. Enfim, se tiver algum link, coisas que você queira compartilhar, a gente coloca debaixo do vídeo. E é isso. Então, muito obrigada e boa noite. Gente, beijinho. Beijos.